Graça e paz. Seja bem-vinda ao Ministério Missão Vida. Seja abençoada com mulheres da Bíblia de A a Z. Hoje nós estamos trazendo aqui, para a edificação da sua vida pessoal e da sua vida cristã, uma personagem bíblica bastante interessante, bem peculiar. Esta mulher, pouco se fala dela nos dias de hoje e pouco dela também se falou na Bíblia, mas ela teve uma importância fundamental na história do cristianismo, ainda que pareça ser uma pequena participação, mas aos olhos de Deus, certamente, a participação dela foi grandiosa. Tanto é que o nome dela e um pouquinho da história da vida desta mulher, apenas em 4 linhas, ela se faz presente e ela consta nas Sagradas Escrituras. Vamos até o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 36, ele nos narra a respeito desta mulher. Hoje nós vamos falar de Ana, a profetisa. Jesus Cristo, após o seu nascimento, ele passou, segundo o costume judaico, por ele ser judeu e filhos de judeu, ele passou por aquele costume. Ele foi circuncidado no 8º dia de seu nascimento e após a purificação, Jesus ele foi apresentado ao Senhor Deus no Templo de Jerusalém. Ao chegar ao Templo de Jerusalém, quem estava lá e quem teve uma participação assim grandiosa? Simeão estava ali também juntamente com Ana. Simeão e Ana, eles eram servos de Deus, um homem e uma mulher de Deus, temente a Deus, que serviam a Deus no templo. Simeão, ele recebe Jesus nos seus braços, ele apresenta Jesus ao Senhor Deus e profetiza sobre a vida de Jesus. Ali o Espírito de Deus estava sobre a vida deste servo de Deus e havia uma palavra profética sobre a vida dele e sobre a vida de Jesus Cristo, de que ele não morreria enquanto ele não visse, os seus olhos não fossem postos sobre o Cristo, nosso Senhor, o Cristo, o Redentor. E assim se cumpriu a palavra profética, a revelação que foi dada a Simeão pelo Espírito de Deus. E neste mesmo local, no mesmo momento, Ana, que também era uma senhora de idade, estava no templo. Esta mulher, ela servia a Deus desde a sua juventude. A Bíblia fez questão de nos dizer que a filiação, de quem ela era filha e qual a situação desta mulher. Vamos aqui, no verso 36, a Bíblia nos relata: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Glória a Jesus. Interessante que a Bíblia, ela fez questão de deixar para a memória de Ana este registro. Isso nos traduz que ela era uma mulher respeitada, que Ana era uma mulher de fé, uma serva de Deus, uma mulher que dedicou toda a sua vida, inclusive a sua juventude, ao serviço de Deus. A Bíblia aqui, ela nos relata que Ana, ela ficou viúva aproximadamente, segundo os estudiosos, aos seus 19 anos de idade e que ela permaneceu casada por 7 anos, ou seja, provavelmente ela casou muito jovenzinha, com seus 12, 13 anos, e ficou viúva aos seus 19 anos e desde a sua viuvez ela dedicou toda a sua vida até aproximadamente os seus 84 anos servindo a Deus no templo. Louvado o nome do Senhor. Esta mulher, ela deixa para minha e para a sua vida um registro de consagração. Esta mulher, ela consagrou a sua vida ao serviço
de Deus, ao serviço ao templo do nosso Senhor. E ela teve uma participação linda, pois ela ali no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Jesus, estava sendo apresentado a Deus, consagrado a Deus no templo de Jerusalém, ela estava ali presente, participou deste momento sagrado e ela lhe dava graças. Ela, aos seus 84 anos, ela dava graças e anunciava e contava a todos que aguardavam a redenção em Jerusalém sobre a chegada do menino. Esta é uma serva de Deus em atividade. Presta atenção, mulher. Você que acha que já chegou no estágio da sua vida avançado de idade, ou que você já passou do tempo, já trabalhou muito para o Senhor nessa terra, ou que você está desesperançosa, que não há mais oportunidades para você servir a Deus. Preste atenção. Olhe Ana, a profetisa, como um exemplo para a sua vida. Pois esta mulher, já no finzinho da sua vida, ela continuou servindo ao Senhor, pois ela, a partir já dos seus 84 anos, ela continuava servindo a Deus, anunciando o Cristo, dando graças, louvando e agradecendo a Deus por a chegada do Cristo na terra, pois ela era uma mulher conhecedora das coisas de Deus, ela era uma mulher que acreditava, cria na revelação de Deus, uma mulher que consagrou a sua vida ao serviço ao Senhor, uma mulher conhecida, respeitada, que ela tinha uma história de vida ali naquele lugar. Era uma mulher bem vista e benquista por todos. Senão a Bíblia não teria nos trazido essa informação a respeito da sua vida. E outra coisa eu tenho para te dizer hoje, mulher. Você que tem no seu coração vontade de fazer a vontade de Deus, mas não tem tido oportunidade. Talvez você não tenha ainda tido uma porta aberta, uma oportunidade. Talvez alguém não tenha te reconhecido. Talvez você não tenha tido ainda a chance de trabalhar para o reino de Deus conforme a vontade do seu coração. Não esmoreça, minha amada. Olhe Ana como um exemplo para a sua vida. Ana, ela não tinha cargo, Ana não tinha título, Ana era uma mulher viúva. E a mulher naquele tempo, não esqueça que ela não tinha voz. A mulher, ela era uma profeta, uma profetisa, tanto que a Bíblia nos fala dela, porque ela profetizava no templo. Ela era uma mulher que trabalhava para o Senhor Deus, ela trabalhava no templo, servindo ao Senhor com orações, em jejuns. Ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher intercessora. Interessante que depois que ela avistou o menino Jesus, quando ela viu o Cristo, ela, além de orar, jejuar, interceder, de servir no templo como uma mulher de oração, ela ainda passou a anunciar o Cristo, anunciar a redenção. Então não precisa de lugar específico para você fazer a obra de Deus. Não precisa de uma oportunidade, de um momento propício e favorável para você fazer a vontade de Deus e para você servir ao reino de Deus. Você pode fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, ser fiel a Ele onde você está. Anuncia o Senhor para tuas amigas, para tua família. Anuncia o Senhor Jesus, anuncia a salvação e a redenção para as tuas vizinhas, para as pessoas do seu conhecimento. Anuncia. Louvado o nome do Senhor. Trabalha para o Senhor. Você não precisa ser reconhecida para trabalhar para o reino de Deus. Ana não tinha, intercede. Ana não tinha cargo, ela não tinha ali, ela servia porque ela era uma viúva, era por amor a Deus, por amor à obra. Então faça como ela. Ore, jejue. Faça uma programação sua, pessoal com Deus e sirva ao Senhor dentro do seu lar. Seja uma intercessora, seja uma mulher de oração. Procure participar das atividades na sua igreja. Reúna-se com as suas irmãs em Cristo.
Organize-se, crie estratégias, se espelhe em Ana, a profetisa, uma mulher que desde a sua juventude até o finalzinho da sua vida, ela viveu para Deus. Ela viveu para ver o Cristo Salvador. Amém? Que você tenha a sua vida cristã, a sua vida pessoal abençoada, edificada, e que você venha frutificar em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para a sua vida. Seja abençoada em nome de Deus. Amém? Até a próxima aula.